Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao curso de Probabilidade e Estatística. Novamente a gente vai estar nesse formato remoto. Então as videoaulas vão ser gravadas. Essa vai ser a nossa primeira videoaula, uma videoaula sobre uma introdução à probabilidade e estatística e é o que a gente vai ver no nosso curso. Então, geralmente eu começo o curso, antes de passar para esse slide, eu pergunto para vocês assim, o que é a probabilidade remete a vocês? O que é a estatística? A palavra estatística remete a vocês? Então, eu deixo esse exercício para vocês fazerem aí. Antes de começar, façam uma pausinha e pensem assim, o que é a probabilidade? O que é a estatística para vocês? Tranquilo? Aí depois que vocês fizerem isso, deem uma pausa, façam isso. Depois que vocês fizerem, aí vocês voltam, retomam o vídeo. Então eu já vou começar com as respostas, né? Já que infelizmente no formato remoto eu não tenho vocês aqui para me dar o que vocês para me dar essa resposta, me dar esse feedback do que é que essas palavras elas remetem a vocês, mas tradicionalmente as respostas dos alunos, a probabilidade vão envolver chance, vão falar de dado, vão falar de possibilidades, de ocorrências. Às vezes o pessoal fala de jogos de azar. Já quando a gente fala de estatística, o que vem, as respostas geralmente que as pessoas não são dados, é, informações. Então, vamos começar aqui com a minha visão, né, do que probabilidade e estatística fazem. Lembrando que eu esqueci de falar para vocês antes, mas essa aula eu preparei baseado no capítulo 1 do Devore e no capítulo 1 do Levine, mais o capítulo 1 do Levine. Então, essa partezinha inicial do curso eu gosto muito da abordagem do Levine, mais para frente eu prefiro o livro do Devore. Então, quando a gente fala em probabilidade ou estatística, o que a gente está querendo analisar são fenômenos aleatórios ou fenômenos que, quando a gente repete eles, a gente não tem certeza do que vai acontecer. Então, onde está presente a incerteza. Então, vamos pegar um exemplozinho bem simples, né, do dado, que vocês sempre citam na aula. Se eu jogar um dado, eu não tenho certeza de olhar a face superior, eu não tenho certeza qual é a face superior que vai sair. Pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Eu sei como é o experimento, balanço o dado, jogo, eu sei o que é que eu estou fazendo, mas mesmo assim vai ter incerteza. Eu não sei exatamente o que vai sair. Eu tenho um conjunto de possibilidades que podem sair. Então, como eu tenho essa incerteza ou essa variabilidade nos resultados, aí a gente vai usar as teorias desse curso. E é claro que eu dei um exemplo bem simples do dado, mas esse exemplo a gente pode usar em outros experimentos, como um experimento físico. Se eu lançar uma bola daqui até um outro ponto, eu tenho uma ideia de onde esse ponto vai cair, mas na prática vai ter uma certa variação, não vai cair sempre no mesmo lugar. Então, também a gente pode usar o que a gente vai ver de probabilidade estatística em outros tipos de medições que a gente faz na nossa vida. Um pouquinho de histórico, tá bem breve. Eu gosto de falar um pouquinho desse histórico porque antes de eu começar a ensinar esse curso, eu sempre pensava assim, essa palavra estatística significa o quê? E aí a ideia é que a estatística vem da palavra stat, que quer dizer estado. Então, ela surgiu da necessidade dos governos de planejarem suas políticas, de saberem quantas pessoas a gente vai ter, quantos nascimentos, quantos vão morrer, quanto de hospital a gente tem que prever, quanto de imposto a gente vai poder cobrar. Então, como os governos queriam basear suas políticas em dados demográficos e econômicos, eles começaram a coletar esses dados, essa variação que a gente pode ter sobre essa demografia, quantas pessoas vão ficar doentes, quantas crianças vão para a escola. Então, daí que essa palavra estatística foi derivada do Estado, que quer dizer Estado. Já a probabilidade não, a probabilidade ela teve fundamentos na teoria do azar e, em grande parte também, grandes desenvolvimentos na teoria para a gente ter erros de medida desenvolvida por físicos. Então, a gente teve os fundamentos do jeito que a gente vê hoje em dia, através de matemáticos. Então, tem umas anedotas de que a gente tinha uns nobres com muito dinheiro que contrataram matemáticos para ajudar a estudar, para ajudar a formular eles, se eles entrarem num jogo, qual é a possibilidade que eles vão ganhar mais. Além do que a gente consegue ver só com a experiência, né? Tem coisas que a gente vai ver com a experiência
A gente vai dizer, não, é bem mais provável a gente ter tal possibilidade saindo do que aquela outra. Mas computar exatamente qual é a chance de cada uma, a gente viu através da formalização da teoria da probabilidade. Então, a gente vai ter, olha, a probabilidade estatística, a gente vai usar num ambiente de incerteza, e a gente vai usar para quê? Para coletar e analisar os dados, para apresentar e descrever essas informações que a gente coletou, e principalmente, eu gosto de enfatizar, para auxiliar a tomada de decisão. Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai construir medidas, a gente vai construir análises que vão ajudar a gente na decisão, mas só a probabilidade estatística em si, por si só, não toma uma decisão. Depois a gente tem que olhar outros fatores para ajudar na resolução dos problemas. Então, olha, eles vão ajudar a gente na tomada de decisões, a resolver problemas, né? Tomar uma decisão dentro de um problema, ou planejamento de produtos e processos. É um exemplo que é sempre muito listado, como a gente está, várias pessoas do nosso curso vão fazer engenharias depois, então seria talvez a principal aplicação de probabilidade e estatística dentro da engenharia o desenvolvimento de novos produtos, de novos processos, o desenvolvimento ou o aprimoramento desses produtos e processos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais das aplicações, daqui a pouco não agora, né? Vamos falar um pouquinho mais das aplicações. E aí, a primeira aplicação que eu gostaria de dizer para vocês, né, eu como pesquisadora, é que se você vai fazer pesquisa em qualquer área, não necessariamente o que você vai fazer, mas se você vai pesquisar, você vai se deparar com estudos que vão tentar testar teorias. Então, em qualquer área, a gente usa estatística para identificar fatos estilizados, o que é que a gente quer estudar, o que é que a gente já sabe, o que é que a gente já aprendeu. E quando a gente cria uma teoria, a gente diz, olha, o mundo vai funcionar de tal forma, como é que a gente sabe se essa teoria está certa? Como é que a gente sabe se a gente precisa melhorar a nossa teoria? Então aí a gente vem, pega a nossa teoria, vê o que é que ela tem de implicação testável, o que é que a teoria diz que deve acontecer. Vamos lá nos dados e vamos ver se está batendo, se está batendo mesmo. Então, qualquer coisa que vocês forem estudar, quem for ser pesquisador, vai precisar saber o básico de estatística para poder entender os estudos. Quem for fazer só engenharia, em engenharia a gente tem muita aplicação em controle de qualidade, aprimoramento de novos produtos e serviços, como eu falei para vocês agora. Então, controle de qualidade, como é que a gente sabe se o que a gente está produzindo está atingindo, satisfazendo o mínimo? Aí a gente vai ter as nossas noções aqui de probabilidade estatística, para a gente ver se passou ou não passou no controle de qualidade. Na minha área, o que eu gosto de estudar, né, que são ciências sociais, eu tenho mais dois ou três cursos lá na pós-graduação, só sobre avaliação de programas e políticas e desenho de políticas públicas. Então, quando a gente faz uma política pública, quando a gente tem, por exemplo, o Bolsa Família, ou quando a gente tem o Antigo Mais Médicos, ou qualquer programa desses que o governo lança, é, como é que a gente sabe se essa política está dando certo? Então, a gente vai pegar nossos dados e a gente vai ver, está atingindo os beneficiários? Tá conseguindo ter resultado esperado da política? Se não está conseguindo, o que é que a gente deve fazer para redesenhar essa política? Ou será que a gente deve abolir simplesmente essa política? Então, a gente usa bastante os conceitos de estatística e de probabilidade nessa área. E, assim, não só nós pesquisadores, mas a gente está vendo uma tendência recentemente dos próprios tomadores de decisões. Então, os próprios políticos hoje em dia estão tentando tomar essas decisões com base em estudos estatísticos. O pessoal de finanças, que gosta de finanças, vai ver que precisa muito saber muita probabilidade para a gente ter, por exemplo, um modelo de precificação de ativos. Será que vai subir? Será que vai descer? Que fatores podem influenciar no valor daquela ação? Outra aplicação muito grande, inclusive a outra professora do nosso curso, ela é pesquisadora dessa área, é em meteorologia, a gente fazer previsões climáticas, para a gente também poder se organizar enquanto sociedade. Então, será que vai chover amanhã? Será que a gente vai ter chuva com perigo de deslizamento em certas áreas? Então, a gente vai precisar coletar dados do como é que está o clima hoje para fazer o nosso modelo do que vai acontecer amanhã. E em biologia e medicina, a gente não podia
deixar de falar nisso, né? Todo ano eu falo sobre isso, né? A gente tem estudos de novos medicamentos, mas agora que a gente está num contexto de pandemia, a gente tem vários medicamentos que a gente estava suspeitando que poderiam dar certo para o coronavírus, e aí a gente vai testar, vai estudar esses medicamentos para essa doença nova, ou o nosso exemplo da vacina, né? A gente está desenvolvendo uma vacina nova, será que essa vacina funciona ou não funciona? Daqui a pouco a gente vai falar, vai voltar de novo nesse caso da vacina. Então aí é só algumas aplicações. O livro do Devore, um livro que eu gosto muito, ele tem uma lista assim, logo no capítulo 1, de vários artigos científicos com aplicação de estatística. Eita, aqui científico está errado, né? Depois eu corrijo no slide. Científico. Vários artigos científicos. E aí eu peguei dois ou três para falar para vocês, só para ilustrar para vocês, mas eu sugiro que vocês deem uma lida assim, detalhada desses exemplos, que realmente abre um pouquinho a nossa visão, nossa, como que pode ser usado para tanta coisa. Então, esse primeiro exemplo, e aí ele sempre traz assim, olha, o nome, o título do artigo e traz a referência. Se você quiser baixar o artigo, esse artigo é de 2009, na JASA, não me lembro, é Journal of Analysis, Annals of Statistical Analysis, alguma coisa assim. E tem as páginas aqui. E aí, esse é um exemplo em que a estatística está sendo usada para a construção de um indicador de saúde das árvores. E aí vai, olha, como resposta à preocupação com o efeito da poluição no ar das florestas, então, como a gente está preocupado com a poluição no ar das florestas, foram criados sistemas de monitoramento da saúde das florestas nos anos 80. Então, a gente tem esses sistemas de monitoramento, como é que a gente faz para agregar esses dados e facilitar a análise desse montanha de dados que a gente deve ter desde os anos 80. Então, ó, a operação foi estendida recentemente para focar em ameaças causadas por mudanças climáticas e pelo aumento dos níveis de ozônio. Então, o que esses autores fizeram foi desenvolver um indicador de saúde das árvores através de uma medida do desfolhamento das coroas. Então, aqui seria um exemplo de uma espécie de uma estatística descritiva. A gente vai falar mais na frente sobre o que é estatística descritiva, mas é basicamente quando a gente pega um conjunto de dados e a gente condensa essa informação de forma que a gente possa ler mais fácil, possa organizar, possa descrever aquele conjunto de dados. Um exemplo de uma medida que eles criaram, um indicador para analisar a saúde das árvores. Esse segundo exemplo daqui, eu acho muito interessante, que é para detectar um viés de discriminação racial nas polícias. Então tem uma discussão muito, muito grande lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo, mas mais lá nos Estados Unidos, de que a polícia ela para mais pessoas, ela examina mais, ela identifica aquela pessoa como suspeita se a pessoa for de um grupo minoritário. Então, será que existe realmente essa discriminação na política? E aí, olha só o que é que eles fizeram. Alegações de que as ações da polícia são, ao menos em parte, atribuídas ao viés racial são tópico de grande controvérsia em muitas comunidades. Esse artigo propõe um novo método desenvolvido para diminuir o número de falsos positivos, indivíduos falsamente identificados como manifestando viés racial. O método foi aplicado a 500 mil abordagens a pedestres em Nova York em 2006. Então, eles pegaram 500 mil pessoas que foram paradas. Imagina, aqui no Brasil, aqui em Natal, com certeza a gente não aborda esse tanto por ano. Mas aí, olha só, essas 500 mil por 3 mil policiais regularmente envolvidos em abordagens a pedestres. E aí, 15 desses 3 mil, só 15 foram identificados por terem abordado uma proporção de negros e hispânicos maior do que teria sido previsto na ausência de viés. Então, eles devem ter feito um modelo probabilístico. Esse modelo probabilístico ia levar em conta fatores, né? Onde é que o policial estava, qual é a população daquele local, e aí para identificar se realmente tem algum que está tendo esse comportamento, e eles identificaram usando esse modelo que se você pega um modelo, faz esse modelo, faz a previsão de quantas deveriam ser naquele local, e depois você identifica indivíduos que sistematicamente abordaram mais do que o previsto no modelo. Então, dá um alerta. Talvez esses sejam realmente
tem um comportamento com viés racial. E aí, lembrando que o viés nem sempre a pessoa tem consciência de que está tendo esse viés. Então, seriam talvez candidatos a políticas do departamento para você tentar diminuir a, a discriminação desses policiais. Então, seria um exemplo aqui de um modelo probabilístico. A gente vai ver ainda o modelo probabilístico que é. Eles usaram os dados, constroem o modelo, então tem uma parte aí que é estatística, e depois vê a previsão do modelo e compara com os dados de novo. E esse último aqui é a previsão da vida útil. Eu botei aqui, olha, previsão da vida útil restante e do número acumulado de falhas para transformadores de linhas de transmissão de alta voltagem. Então, aí ele vai falar, né? É um artigo de 2009 também, que existem 150 mil transformadores de transmissão de alta tensão nos Estados Unidos. Falhas inesperadas podem ter perdas econômicas substanciais. Então, a gente tem que prever o tempo de vida restante. A coleta de dados é complicada, porque a vida útil se estende por várias décadas, durante as quais os registros de dados não eram completos. Então, a gente vai ter hoje em dia transmissor que foi instalado há tanto tempo que a gente não sabe nem há quanto tempo foi. E aí eles usam os dados de uma companhia de energia que começou a fazer registros só nos anos 80. Alguns foram instalados antes de 80 e ainda estavam em serviço, e a gente chama esse de dado truncado à esquerda no início, enquanto outros estavam em serviço no momento da pesquisa. Então a gente não sabe quando é que ele vai falhar, então a gente tem truncado à direita. E aí ele vai descrever vários procedimentos para a obtenção de um intervalo possível de valores, um intervalo de previsão. Então, um intervalo de valores para a vida útil restante e para o número de falhas ao longo do período de tempo especificado. Então, muito interessante que nesse curso a gente vai ver mais na frente alguns modelos é, que se ajustam a gente quando quer analisar a vida útil e também quando a gente quer saber o número de falhas. Então, a gente vai ver lá na frente modelo exponencial, modelo de Poisson. Não foram os modelos certamente usados nesse artigo, a gente pode pegar o artigo, porque esses modelos que a gente vai ver no curso são os modelos básicos. Depois, o que o pessoal que realmente faz pesquisa na área, eles fazem modelos mais sofisticados que são desenvolvidos, são construídos em cima desse básico. Então, é muito importante a gente ter uma ideia do básico para a gente também poder entender o que vem mais para frente. É para quem realmente tiver interesse nesse tipo de estudo. Então, tem outros artigos citados lá na lista do Devore, e eu recomendo que vocês vejam. Eu selecionei esses três que eu achei bem interessantes. E aí, vou pegar três aplicações assim que não são tão. São aplicações mais de livro-texto mesmo. Para falar um pouquinho sobre o que a gente vai ver na disciplina. Então, a aplicação número um seria uma aplicação se você tivesse uma pequena empresa. E aí, mais na frente, eu vou falar, vai ser dentro do que a gente vai ver em distribuições discretas. É um dos tópicos do nosso curso. Então, imagine que você é dono dessa pequena empresa e você tem 20 caminhões. Você sabe do histórico da sua companhia que a chance de cada um desses caminhões falhar em um dia é de 1 em 10. Quer dizer, sua frota não está muito nova, né? Está precisando, sei lá, mais manutenção. E aí você tem um contrato para um serviço amanhã, que precisa de no mínimo 16. Se você não comparecer com os caminhões, você vai pagar uma multa. Então, se você pagar um contrato, chegar amanhã e não comparecer, talvez não valha a pena. Então, seria interessante você saber qual é a chance de você realmente conseguir comparecer, ou qual é a chance de você ter que pagar a multa, e comparar com quanto você espera ganhar no contrato. E aí a gente vai querer saber qual é a chance de 4 ou mais dos 20 caminhões falharem amanhã, para você ver se você dá para você pegar o contrato ou não. Mais na frente me cobrem para a gente fazer esse exercício e a gente vai fazer algumas hipóteses, certo? Sobre que um caminhão não vai depender do outro, a gente vai precisar de algumas hipóteses extras, mas a gente vai ver um modelo de probabilidade que vai dar essa resposta para esse exercício bem simples. E aí a gente vai tomar a decisão, sabendo essa probabilidade. Então, o que a gente vai ver no nosso curso vai ser aqui, olha, a probabilidade. Agora, sabendo dessa probabilidade, a gente decide, vamos alugar mais caminhão? Vou comprar mais caminhão? Vou fazer manutenção? Ou já é suficiente? Não preciso tomar nenhuma medida extra? Então,
Probabilidade aqui está ajudando, auxiliando na tomada de decisão. Um outro exemplo de uma aplicação, também que é bem dentro do contexto de engenharia, é se a gente vai ter que fazer ajustar a nossa máquina. Então, imagina que você é um engenheiro mecânico responsável por um chão de fábrica lá. E aí, essa fábrica produz pregos com 2,5 centímetros de comprimento. Esse é o objetivo da fábrica, da máquina dessa fábrica. E aí, num certo dia, você está fazendo lá um controle de qualidade. Você pegou um lote de 50 pregos e analisou que esse lote, a média, o comprimento médio, é de 2,55 centímetros. Um pouquinho maior, né? Do que quanto você diz que a fábrica fabrica, que é 2,5. E aí? A gente tem dados do registro da variação do comprimento do prego na fábrica. Quando a máquina está bem ajustadinha, a gente analisa, né, essa máquina ajustada, mas mesmo a máquina ajustada vai variar, não vai ser todos os pregos que vão ser com exatamente 2,5 centímetros. Quando você pega esse lote e tem a média está dando 2,55, você se perguntou, opa, será que eu tenho que parar essa máquina e reajustar? Então, será que eu tenho evidência forte o suficiente de que a máquina está desajustada? E aí a gente vai tomar a decisão com base no que a gente vai ver. Essa última parte que a gente vai ver no nosso curso, Inferência Estatística, que é aqui em cima para vocês. A gente vai fazer um teste de hipóteses ou intervalo de confiança que vão responder para a gente, que vão resumir para a gente essa evidência. A máquina está desajustada ou não? E aí a gente toma a decisão se a gente vai parar a produção para ajustar a máquina. Então, outro exemplo simplesinho dentro de probabilidade estatística, mas na parte final do curso. E aí, um exemplo que eu gosto muito, assim, de dar, porque quem acompanhou esse caso da pílula do câncer da útero, não sei se vocês acompanharam, mas tem links para reportagens aqui, e tem uma trajetória, tá? Esse pesquisador Gilberto Chierici, começou a distribuir, a sintetizar essa fósforo, não é só fósforo, não, é fosfolamina, uma coisa assim. No próximo slide vai passar, não sei decorado não, mas todo mundo chama de fósforo. Começou lá na década de 90 a produzir. Em 2014, esse pesquisador ele se aposentou. E aí o Instituto de Química de São Carlos, ele publicou uma portaria que impediu a produção e distribuição dessa droga, desse remédio que ele está distribuindo, sem registro, que era o caso dessa pílula do câncer que ele divulgava. Aí foi uma comoção enorme. Em 2015, a gente teve no Tribunal de Justiça de São Paulo liminares que pediam acesso à droga, certo? Então, pessoas entraram na justiça dizendo, não, eu já tomo esse remédio desde os anos 90, eu quero continuar tomando. Mas aí o STF veio e determinou que deveria ser entregado ao paciente com câncer no Rio de Janeiro. Então veja que loucura, uma droga que não tem registro, que o Instituto não quer mais produzir, mas a pessoa entrou na justiça e aí o STF disse, não, aquele você tem que dar. E aí, em 2015, a USP diz que não tem condições de produzir a substância em larga escala, mas vai tentar cumprir os mandatos judiciais. Em 2016, continuando, né, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autorizou a comercialização do uso da droga, seguiu para o Senado. O projeto de lei também foi aprovado pelo Senado em 2016. Dilma sancionou a lei, contrariando a recomendação. Deixa eu tirar meu videozinho para a gente ver. Para a gente ver o que está escrito aqui. Então, olha só, contrariando a recomendação da Anvisa. Então, porque a Anvisa disse assim, não, a gente não tem nenhuma comprovação de que essa droga funcione. Então, a presidente foi lá contra a recomendação da Anvisa e sancionou a lei, né? Quer dizer, Câmara dos Deputados, Senado e a Dilma, né? Nosso corpo político, tomando decisões que não estão baseadas na ciência. E aí, o STF, em 2016, voltou a liminar para derrubar a lei que permite a fórmula. Então, foi derrubada essa fazer essa droga que não tem nenhuma comprovação de que ela funcione ou não. Então, assim, acho muito interessante como as decisões no Brasil, elas são tomadas assim e passam à margem do que a ciência está dizendo, porque na verdade não tinha nenhum estudo que comprovasse que esse medicamento funcionava. Aí foi interessante que
Então, daqui a pouco eu falo, né? Eles fizeram um estudo sobre, resolveram fazer um estudo clínico sobre para ver se essa droga funciona. E aí é dentro dessa ideia que vamos fazer um estudo para comprovar se funciona ou não. Então a gente tem um medicamento para a cura do câncer. E qual é o complicador que a gente pode ter sempre que a gente está falando de medicamento? Que a gente tem o efeito placebo. O efeito placebo é quando a pessoa, só por estar tomando um negócio, achar que melhorar, e a autossugestão faz com que a pessoa realmente se sinta melhor. Então, se vocês tiverem interesse, me peçam. Tem um podcast do Freakonomics, falando com o pesquisador que pesquisa só sobre esse efeito placebo. Assim, é coisa incrível a gente descobrir que realmente o poder de sugestão e a pessoa achar que está melhorando e melhorar. E aí, como é que a gente vai saber, nesse caso da cura do câncer, se esse medicamento funciona mesmo ou se é só um efeito placebo? E aí vem uma outra discussão, né, que talvez seja o que o pessoal da política tenha em mente, quer dizer, o resultado estatístico é que não tem diferença nos dois grupos. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que. Mas o resultado, a gente não tem comprovação científica de que funcione, mas o efeito placebo pode ser importante o suficiente para os políticos resolverem que devem liberar o medicamento. Então, imagine, você é um médico que pesquisa esse medicamento, vamos chamar de CCC, que pode, ou fósforo, se vocês quiserem, que pode ser a cura para um tipo de câncer. E aí, como é que a gente sabe? Como é que a gente vai saber se esse medicamento vai funcionar ou não? Parem um pouquinho, parem esse vídeo, pausa agora. E na cabeça de vocês, como é que vocês fariam para comprovar isso? Vocês têm alguma sugestão? Geralmente eu faço isso na aula, né? Pego, coleto a sugestão de vocês e a gente vai discutindo em cima. Então, como eu não vou ter vocês aqui, vocês fazem essa pausa, pensem, 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 e agora eu vou falar o que eu já tenho preparado, e vejam se bate com o que vocês tinham sugerido. Então, primeiro a gente vai ter que coletar dados dos pacientes, né? Só que qual paciente a gente vai escolher? Vamos escolher paciente do público-alvo, então, paciente que tem aquele câncer. A gente não vai pegar uma pessoa saudável e vai dar doença. Então, nosso público-alvo, nossa população, vão ser as pessoas com câncer. População. Só que eu não vou pegar todo mundo que tem câncer e dar logo essa pílula que eu não sei nem se funciona ou não. Então a gente vai pegar dessa população, todo mundo que eu poderia pegar, eu vou subtrair um subgrupo, que a gente vai chamar de amostra. Então eu vou tirar essa amostra para que eu vou colocar na minha análise. E aí, nessa amostra, eu vou querer saber, para essas pessoas que eu selecionei, se eu dar um medicamento, será que ele ajuda na cura do câncer? Ou será que ele seria equivalente a uma pílula de açúcar? Porque como a gente tem o efeito placebo, que a pessoa pode, só por achar que está sendo tratado, melhorar, a gente não pode comparar com quem não tomou nada. Quer dizer, a gente poderia até comparar, mas a gente não vai saber o efeito, se foi realmente da pílula, do medicamento, ou se foi o efeito placebo. Então, o jeito que a gente tem para tentar separar os dois, na verdade, a gente pode fazer até três grupos, né? Essa amostra aqui que eu peguei, eu posso dividir. Tradicionalmente, a gente divide em dois, no grupo de tratamento e no grupo de controle. E aí, no grupo de controle, é o grupo que não, ou o grupo que não vai receber nada, eu posso ainda subdividir em dois. Eu posso subdividir nos que não recebem nada. Se eu estiver querendo analisar o efeito do placebo, seria bom eu dividir esse controle em dois. Mas se não, a gente pega só todo mundo aqui que está nesse controle e dá a pílula do açúcar. Então, todo mundo vai receber uma pílula que tem que ter a mesma aparência da pílula convencional, para a pessoa não saber se ela está sendo tratada ou se ela está no grupo de controle, que é muito importante. Porque, de acordo com o fato da pessoa ter caído num grupo ou outro, se a pessoa souber, ela pode tomar medidas diferentes. Então, ela pode ter um comportamento diferente. Ela pode parar de tomar os outros medicamentos, por exemplo, ou ela pode se alimentar melhor. Então, saber em qual dos dois grupos você caiu pode influenciar. Como a gente sabe que as pessoas são sugestionáveis, é importante que o teste seja às cegas. A pessoa tratada não sabe se está sendo tratada. E melhor ainda se a gente estiver duplamente cego. Quer dizer, nem o médico sabe, porque aí o médico também não pode deixar transparecer para a pessoa em qual dos dois grupos ela caiu. E aí o que a gente vai ver é se o percentual de pacientes tratados que são curados é maior
do que o percentual de pacientes curados no grupo que tomou o placebo, então no grupo de controle. E aí a probabilidade e a estatística vão dizer isso para a gente e a gente vai tomar uma decisão. Será que a Anvisa deve liberar a comercialização dessa droga? Sim ou não? No exemplo do caso da pílula de câncer da USP, como eu falei para vocês, eles começaram o estudo clínico, só que esse estudo clínico foi suspenso. Por que que esse estudo clínico foi suspenso? Eu botei aqui um históricozinho, certo? O Instituto do Câncer anunciou a suspensão na fase 2. Então, geralmente esses estudos, eu não falei para vocês no slide anterior, mas eles são várias fases. Agora, na vacina, a gente está vendo isso, né? A gente está na fase 3, é a fase final, antes da comercialização da vacina. Por quê? Porque a gente não vai começar com um número grande de pessoas, se a gente não tem ideia ainda dos resultados possíveis. Então a gente começa a fase 1, fase 2 com menos gente. Eu não me lembro a fase 1 se são os estudos in vitro ou se é um grupo pequeno de pessoas. Mas geralmente é assim, primeiro in vitro, depois em animais, depois em um grupo pequeno de pessoas, depois a gente aumenta o número de pessoas. Aí suspenderam na fase 2 a pílula do câncer, porque é, eles deveriam ter 210 pacientes com 10 tipos diferentes de tumor. Não vai ser contemplado com o novo paciente, porque os resultados obtidos não mostraram sinal de eficácia. Dos 72 pacientes, 59 completaram os 2 meses de uso da substância e apenas um apresentou redução de mais de 30% do tumor, requisito estabelecido como a resposta padrão desse tipo de teste. Os demais, ó, então só teve um de 72. Os demais não apresentaram nenhum resultado significativo e outros 13 seguem tomando a substância até completar 2 meses de uso do composto. Então, às vezes, o resultado é tão ruim inicialmente que já suspende. Foi o caso dos estudos que eles fizeram com a hidroxicloroquina para o coronavírus. A Fiocruz fez esse estudo. Suspenderam porque, na verdade, estava tendo piora nos casos graves. Então, estava sendo pior o medicamento do que não dá nada. E aí segue a discussão, né? Ah, mas a hidroxicloroquina foi usada no estudo para paciente grave, quando a população-alvo deveria ser uso profilático. Então, pacientes que não tiveram nada ainda de. Então, tem toda a discussão sobre o desenho, quem é a população-alvo, se o estudo foi bem feito ou não. Então, é importante vocês verem assim que tem várias análises, tem várias questões do desenho do experimento, que é esse caso, né? Tanto do estudo clínico do pílula do câncer da USP quanto da vacina. A gente faz um experimento e aí a gente vai ver se realmente dá certo ou não, mas nas condições em que o experimento foi desenhado. E aí, voltando, né, a gente já está falando sobre a vacina do coronavírus. Nessa semana a gente está tendo os resultados da eficácia da Coronavac, que o pessoal está chamando do no milho das vacinas. Será que essa vacina funciona? Então, o que a probabilidade estatística vai fornecer para a gente é qual é a eficácia da vacina. O percentual das pessoas que tomam a vacina e ficam doentes é significativamente menor do que as que não tomam a vacina. E aí, com essa Coronavac, a gente está vendo, na verdade, questionamento além de se você pega ou não a doença, se você desenvolve ou não o sintoma. Eles estão falando se o sintoma vai ser leve ou não, se o sintoma vai ser grave ou não. Então, por isso que a gente está tendo essa variação, né, de 50,38%, 78% e 100%. Mas a eficácia tradicional que a gente olha seria o similar aos 50,38 lá por cento, e aí tem essa decisão, será que a Anvisa deve liberar o uso da vacina? Assim, como a gente está numa situação de pandemia, uma situação muito grave, por isso que a gente está olhando para os outros, por 78% por 100%, não só por 50%. E aí vou pegar o gancho que a gente está falando sobre esses experimentos para vacina, para falar do método experimental. O método experimental é o padrão ouro da estatística. O padrão ouro é a melhor forma que a gente tem de analisar um efeito causal. Aqui tem um erro novo. Analisar um efeito causal, certo? O que é um efeito causal? É como é que eu sei se aquela melhoria foi realmente causada no caso da vacina, ou pela intervenção que a gente está fazendo. Então, o método experimental, como é que ele funciona? A mágica dele está aqui nesse quadrinho chamado randomização. Mas antes da gente falar do quadrinho randomização, a gente tem que pensar em qual a população-alvo. Como eu falei para vocês, daquele
dos estudos para ver se a hidroxicloroquina funciona, teve um questionamento se a população-alvo foi a bem escolhida. O estudo pegou pessoas que já estavam internadas e fez como população-alvo. Então, pegou as pessoas internadas como população e dali dos internados pegou uma amostra para algumas delas, através da randomização, a gente foi definido quem ia ser o grupo de tratamento e quem ia ser o controle, quem ia receber hidroxicloroquina e quem ia receber é, uma pílula sem nenhum medicamento dentro, só para achar que está recebendo alguma coisa. E foi questionado se a população-alvo realmente era certa, se a gente não tinha que ter partido de uma população que fosse um grupo de pessoas que não está doente ainda. Então, o uso que a gente tenta é o uso preventivo. Então, realmente é uma crítica válida. Então, quando a gente analisa o experimento, a gente tem que começar pensando bem, vou escolher bem quem é meu público-alvo. No caso da vacina, eles resolveram essas vacinas para o coronavírus, eles pegaram como público-alvo voluntários, então já não é totalmente aleatório, mas são pessoas que estão dispostas. Mas acho que nesse caso específico não vai ser muito diferente. E pegaram pessoas do público da área da saúde que estão mais expostos à doença. Então, na verdade, a população mesmo não é a população geral. É um grupo que realmente está mais propenso a talvez pegar a doença. Por que que eles fizeram isso? Para eles terem mais ocorrências de doentes no grupo que não recebeu o tratamento e também talvez no grupo de tratamento. E aí pega essa população-alvo, dessa população você tira uma amostra, você vai pegar voluntários, por exemplo, 5.000 pessoas, 1.000 pessoas, 100 pessoas, e aí você vai randomizar. Randomizando, você vai ver quem vai receber realmente a vacina e quem vai receber uma vacina com soro dentro, que pode acontecer. Eu tenho conhecido que participou desses estudos clínicos para a vacina. Eu acho que foi a vacina de Oxford que eles fizeram aqui em Natal. E você toma e você não sabe. Tem gente que tem certeza. Ah, eu tomei, eu acho que agora eu estou imunizado. E aí talvez tenha até um comportamento mais de risco. Mas o fato é que você não sabe em qual desses dois grupos está. E o mais bonito da randomização, na verdade, é que como é completamente aleatório, e se você tem um número grande o suficiente, você garante que as características das pessoas nos dois grupos vão ser similares. Então, o percentual de mulheres vai ser similares, o percentual por faixa de idade. Você, na verdade, pode até fazer uma randomização estratificada, no caso, por exemplo, da idade, que é muito importante para essa doença. Se você é mais velho, a doença vai ser mais grave. Você pode dizer assim: eu vou pegar o meu grupo, minha amostra, e vou dividir e vou já direcionar desse grupo aqui quem vai e quem não vai. Então, você já pode obrigar os dois grupos a serem similares nessa característica, mas não, se o grupo for grande o suficiente, a probabilidade diz para a gente que a gente vai ter as características, elas vão estar representadas de forma similar, a proporção de pessoas com cada característica nos dois grupos vai ser similar. Então, aqui está a grande beleza da estatística, o fato da randomização conseguir fazer para a gente grupos muito parecidos, de forma que, se eu tiver resultados diferentes nos dois grupos, então, primeiro que a gente faz, a gente analisa na linha de base, que a gente chama, antes de dar um medicamento, a gente pode analisar se os grupos são realmente parecidos, né? Pelo menos no que a gente observa. Então, em idade, em gênero, em renda, a gente tem várias variáveis que a gente vê. Se não tiver balanceado, a gente sorteia de novo. Então, já é uma boa coisa a gente fazer essa análise no início. O ponto é, vai ter coisa que eu não vou conseguir observar, como qual é a tendência da pessoa a assumir risco, a estar aí passeando no shopping. Eu não tenho como saber isso, eu posso perguntar, mas eu não tenho certeza se a pessoa vai responder ao certo. Mas, se a randomização é bem feita mesmo, se a gente realmente faça aleatório, o percentual de pessoas com comportamento de risco vai ser igual nos dois grupos. Então, depois, quando eu olhar a incidência da doença no grupo de tratamento e no grupo de controle, se a incidência da doença for maior, realmente maior no grupo de controle, eu vou dizer, opa, a vacina funcionou. Tranquilo? E aí vamos analisar com os dados
que a gente teve que foram divulgados essa semana. Eu peguei aqui no site da CNN, tem um videozinho falando que a eficácia foi 50,38. Na verdade, essa reportagem ela está falando que não é 50,38, é mais baixo do que isso, mas eles fizeram outra análise estatística mais alta para tentar justificar. Mas o que eu achei interessante foi que essa foi uma reportagem que deu os números bem direitinho para a gente. Então, se vocês forem nesse link, nessa fonte que está aqui, clicarem nesse link, aí vocês vão ter o texto, eu já colei aqui no slide, certo? No próximo. Então, olha só, a gente tem, olha, de acordo com os números do Butantan, 4.599 pessoas tomou placebo. Opa, é perto de 4.600, né? Uns 4.600, é um bocado de gente, fase 3 da vacina. Das que tomou placebo, do grupo de controle, 167, ou 3,63% do total, tiveram sintomas. Qualquer sintoma, pode ser leve ou não. Então, essa é aquela análise se teve qualquer sintoma. O outro percentual que está sendo comentado, 78, é se teve um sintoma grave que teve que ser internado. Então, esse foi o grupo de controle. No grupo de tratamento, a gente teve, olha, 4.653. Então, das 4.653 que tomaram a vacina, 85 ou 1,83 desenvolveram sintomas. Então, como é que a gente calcula a eficácia da vacina? A gente vai ver relativamente dentro do controle, em relação aos do controle, quanto a menos foi no grupo de tratamento. Então, a gente pega o percentual do grupo de controle menos o percentual tratado, então 3,63 menos 1,83, e divide pelo percentual do grupo de controle. Então, a gente vai ver a diminuição relativa do grupo de tratamento em relação ao grupo de controle, quantos por cento isso representa e vai ser a eficácia da vacina. Se a gente fizer essa metodologia simples, que é o que as outras vacinas estavam divulgando. Então, a vacina da Pfizer, 95%, foi feita essa conta simples, essa conta rápida. Se o Butantan tivesse utilizado essa metodologia, seria 47,6%. A eficácia da Coronavac não ia passar, certo, da Anvisa? O que eles estão argumentando é que, como a gente está numa situação muito grave, uma pandemia, o fato de reduzir 78% os casos graves e não ter tido nenhuma morte nos tratados, apesar de que parece que o número de mortes, mesmo no controle, foi muito pequeno, então não dá para a gente analisar tão bem, mas os casos graves não, a gente tem mais. Ter uma redução de 78% já é uma vitória muito grande para a situação que a gente está. Então, é o que eles estão chamando a Coronavac é um inimigo da vacina. A gente não tem a BMW, Mercedes da vacina, que é a Pfizer ou a Moderna, com 95, 90, mais de 95% de eficácia, mas já ajuda na situação que a gente está. Então, eu quis trazer esse exemplo aqui só para contextualizar, né, o que a gente pode. Que a gente tem, eu acho que talvez de mais importante de aplicação da estatística atualmente são essas eficácias da vacina. E aí a Anvisa vai tomar a decisão. O que a gente tem aqui é a informação estatística. A tomada de decisão da Anvisa vai levar em conta outros fatores. Por exemplo, essa vacina da Coronavac, ela é uma vacina muito fácil de transportar, de armazenar. Então, também dentro do contexto do país, se a gente for, não tem como a gente mandar uma vacina que tem que ficar a menos 80 lá para os índiozinhos. Talvez para o índio possa até ter que vai de avião, né? Mas assim, para distribuir no pessoal da Amazônia que vai de barco, não tem como fazer isso. Então, essa seria uma vacina factível. Ou seja, vai ter outros fatores que vão influenciar na tomada de decisão, além de puramente a eficácia da vacina. E aí a gente já falou um pouquinho sobre esses conceitos, né? Mas eu só vou falar um pouquinho mais formalmente para vocês. Todo mundo que a gente está interessado, a gente vai chamar de população. Então, população é o conjunto de todos os elementos ou indivíduos que a gente está interessado. Por exemplo, todos os alunos da ECT, todos os parafusos da máquina, todos os pacientes com certo tipo de tumor, no caso da vacina é todo mundo, mas poderia ser, será que vai dar efeito nos acima de 65 anos? Poderia ser uma população um pouquinho mais reduzida. E a amostra é quando a gente pega um subconjunto da população. Então, lá a gente pegou para análise da vacina 4.600 mais 4.600, 8.000, 9.200 pessoas, na análise da população toda do Brasil.
Ou seja, a gente vai ter um subgrupo menor, a gente vai ter informações só daquele subgrupo. A gente não sabe. Se eu tivesse pegado outros 10.000 pessoas, será que o resultado ia ser exatamente igual? Não ia, né? Ia variar. Possivelmente ia variar de uma amostra para outra. Então, essa variabilidade que a gente pode ter, quando a gente pega a nossa população e sorteia a amostra, ela vai estar dentro da nossa análise estatística. Então, vai ser um dos elementos centrais do nosso curso, lá da parte final do curso. E aqui é só uma ilustração para vocês da população e da amostra. E aí peguei essa população, eu vou escolher uma variável. A variável vai ser uma característica. Pode ser uma característica de resposta, desenvolveu ou não sintomas da doença, ou pode ser uma característica da pessoa, de análise da pessoa, idade da pessoa, que eu posso querer separar ela em grupos diferentes. Então, cada variável a gente define medindo uma característica. E aí, olha só, quando eu pego valores, quando eu coleto dados, quando eu coleto valores dessas variáveis, dessa característica, eu monto o meu conjunto de dados. Então, vão ser as observações de uma ou mais variáveis. Então, eu vou ter lá a pessoa, idade da pessoa, o gênero da pessoa, esses traços que eu estou fazendo, vocês imaginam uma planilha, certo? Dados. Idade da pessoa, o gênero da pessoa, e se a pessoa desenvolveu ou não sintomas, e eu posso até ir em quais sintomas, falta de ar, febre, o nível de oxigenação, então a gente pode ter vários dados que a gente pode coletar nesse exemplo da vacina. Aí, eu já falei um pouquinho para vocês sobre isso, mas a gente vai ver nesse grupo, nesse estudo nosso, nesse curso, estatística, e a estatística é dividida em duas partes, estatística descritiva e inferência estatística. Estatística descritiva é muito simples, porque vai só resumir ou descrever os dados. Inferência estatística, a gente vai ser mais difícil, vai precisar de noções de probabilidade, a gente vai ver lá no final do curso. Então, estatística descritiva no início do curso, inferência estatística lá no final do curso. E aí, no meio do curso, vou pular essa parte só dizendo que é estatística descritiva, coleta de dados, gráficos e tabelas, caracterização numérica dos dados. Então, o que a estatística descritiva vai fazer, vai ser, como eu disse, só organizar as ideias, que pode ser importante, como aquele exemplo lá daquele estudo científico que criou um indicador da medida de saúde da árvore. Então, é uma medida numérica, mas que pode captar uma informação importante e vai ser usada em outros estudos. Então, a gente vai ver brevemente nesse curso essa parte de estatística descritiva. Inferência estatística a gente vai ver lá no final, a gente vai tentar tirar conclusões sobre a população baseada em dados amostrais. Então, como nesse exemplo da vacina que eu estava dando, a gente vai pegar nossa amostra de 9.200 e vai ver, será que a vacina realmente é eficaz? Essa é a nossa pergunta. Será que a eficácia da vacina é acima de 50%? Ou será que a eficácia contra casos graves é acima de 50% também? E aí a gente vai tomar a decisão. Só que a gente vai lembrar que eu estou com dado de uma amostra. Na população pode variar um pouco. Então, será que a evidência é forte o suficiente? Isso que a gente vai fazer lá em intervalo de confiança e teste de hipótese é lá no finzinho do curso. No meio do curso, a gente vai ter probabilidade. Então, qual é a diferença entre probabilidade e inferência estatística e por que eu estou vendo esses dois na mesma aula, no mesmo curso, né? Então, na inferência estatística, eu tenho uma população, eu sei qual é a população, mas eu não sei o comportamento da população, não sei o comportamento da vacina na população toda. Eu gostaria de saber a eficácia da vacina na população, não sei. Vou pegar uma amostra. E aí, com base nos dados dessa amostra, eu vou dizer algo sobre a eficácia na população como um todo. Já a probabilidade, ela faz o contrário. Então, a probabilidade vai ser um modelo matemático que vai dizer para a gente, suponha que eu conheça essa população. Então, no caso da vacina, suponha que a eficácia da vacina média seja de 80%. Qual é a chance de eu pegar uma amostra com 10 pessoas, com 100 pessoas, com 1.000 pessoas e ter uma eficácia de 50, uma eficácia de 60? Então, a probabilidade ela faz o inverso. A gente supõe que a gente conhece a população e analisa o que acontece quando eu sorteio subgrupos, qual é a probabilidade, à medida que eu sorteio subgrupos de aquela característica, aquela variável ter um certo valor. Então, a probabilidade vai ser um modelo matemático que vai dizer para a gente a chance da gente ter uma morte específica.
Então, é o inverso da inferência estatística. Então, é por isso que, para a gente ver a inferência estatística, que é o que a gente quer no final do curso, primeiro a gente tem que ver a probabilidade. Primeiro a gente tem que desenvolver o modelo. E aí, sabendo como é o modelo, partindo daquele modelo, eu faço a análise inversa. Partindo da amostra, eu posso falar algo sobre a população. Então, é por isso que probabilidade e estatística vem junto no mesmo curso. E aqui, só para dar mais dois exemplos, né, da diferença entre inferência estatística e a probabilidade. Na probabilidade, a gente supõe que a gente conhece a população. Então, nesse exemplo que eu peguei aqui, supõe que 50% dos motoristas usam cinto de segurança. Então, eu estou fazendo uma afirmação forte que eu conheço esse percentual. Aí eu me pergunto, se eu pegar uma amostra de 100 passageiros, então eu não estou com todos os motoristas, eu estou só com 100. Qual é a probabilidade de pelo menos 70 estarem com cinto de segurança? Então, supondo que eu conheça a população, eu estou fazendo a pergunta sobre uma amostra. Na inferência estatística, eu vou fazer o oposto, é o inverso. Peguei uma amostra de 100 passageiros e desses 100, 65 usaram cinto de segurança. Será que eu posso concluir que mais do que 50% de todos os passageiros, não desses 100 que eu peguei, usam cinto de segurança? Então vejam que a gente está fazendo o inverso aqui, o inverso da pergunta anterior. E aí, só para resumir, né, o que a gente, essa introdução, eu falei um pouquinho sobre para vocês sobre probabilidade estatística. Vai ser um curso que vai ser muito interessante. Quando eu estiver num ambiente com incerteza ou variabilidade, por exemplo, a vacina pode variar, o funcionamento pode, ela pode variar, ela pode funcionar para uns e não funcionar para outros. Se a gente não tiver nada que varia, a gente não vai precisar dessa disciplina, mas geralmente não é o caso. Geralmente na vida real a gente vai ter fatores que vão perturbar a nossa análise. E aí a gente vai coletar as informações sobre esse fenômeno que a gente está querendo estudar. Vai coletar informações sobre indivíduos ou itens. No caso da vacina, de novo. Por que eu estou falando tanto da vacina? Porque é tão importante, eu não consigo tirar esse exemplo da cabeça. Então, se eu tenho lá minha população brasileira, eu vou coletar informações ou da população toda, que seria um censo, ou de um subconjunto, vou construir minha base de dados, e a estatística vai ser a ciência do aprendizado a partir desses dados. Eu vou aprender sobre a minha população, vou aprender sobre o meu processo, sobre o meu medicamento, usando esses dados. Então é isso, o objetivo do nosso curso é aprender sobre os dados, aprender, aprender a pensar num ambiente com incerteza. Eu espero que seja um curso muito divertido. Pessoalmente, eu gosto muito desse curso. E quando eu paguei também, quando eu era estudante da graduação, eu gostei muito. Foi um dos meus cursos favoritos. Não à toa, né, que eu segui minha vida acadêmica sempre pensando em dados, em estudos estatísticos. Então, eu espero que vocês gostem muito. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês na continuação dos estudos. Inclusive, tem relatos de vários ex-alunos que dizem assim: ah, professora, eu estou usando tanto, lá em ambiental eu estou usando tanto, lá em mecânica eu estou precisando tanto. Então, é isso. Eu espero que seja realmente muito proveitoso e bom início de semestre para todo mundo. Na próxima aula, já vai entrar em estatística descritiva e eu vou começar uma aula bem simplesinha, com conceitos que vocês já viram, que vão ser gráficos e tabelas. Então, como a gente falou agora, a estatística descritiva vai resumir os dados, vai ser uma descrição dos dados, e a forma que a gente vai ter de resumir as informações daquele conjunto de dados vai ser, inicialmente, na próxima aula, através de gráficos e de tabelas. Depois, a gente vai entrar em medidas numéricas, que aí a gente vai descrever através de um númerozinho só. Então, até a próxima aula.